Capítulo 10. Anne. Meu sábado foi resumido a ficar deitada em minha cama, sem interagir tanto com minha família, a sós com meus próprios pensamentos conflitantes. Naquele domingo, porém, era aniversário da ex-patroa e uma dos poucos amigos que meu pai possuía. Por morarem demasiadamente distantes da família, o casal optou por comemorar na casa de minha avó. O Anderson foi uma das poucas pessoas que optou por aproveitar um dos poucos lados bons da esquizofrenia, a inteligência de meu pai. Ele, juntamente com sua esposa Daniele, instruiu o senhor Germano em tudo relacionado à marcenaria, a fabricação de móveis planejados com MDF. O casal sabia reconhecer os momentos de crise do meu pai, em alguns momentos até comunicando à minha família, mas sem nenhum preconceito. O marceneiro alegre, capaz de brincar com tudo e todos, espalhando alegria por onde passava, era uma das poucas pessoas em que meu pai confiava. Foi o irmão de Daniele, Daniel, que depois das insistências do cunhado e da irmã advogou para meu pai. O casal me apoiou incondicionalmente depois do que me aconteceu. O Anderson chegou até mesmo a conversar com minha mãe durante aquelas discussões acaloradas dos dois antes do abuso, dizendo para ela tomar cuidado com o Igor e acima de tudo não afetar ainda mais a saúde mental de um de seus melhores amigos. Daniele, por sua vez, foi que me incentivou ainda mais a fazer o curso de enfermagem. A farmacêutica havia sido técnica de enfermagem em um passado um tanto distante, e me mostrou os prós e contras dessa decisão, estando lá para me aplaudir na minha formatura e comemorando minha pós-graduação. Os dois possuíam um filho autista. Felipe era a luz de todos nós toda vez que nos encontramos. Aquela explosão humana de amor que eu particularmente queria pegar para mim, trancar em um potinho de vidro e nunca mais devolver para os pais. Ao terminar de me arrumar, fui surpreendida por 3 batidinhas na porta, já sabendo de quem se tratava antes de abri-la. Eu já estava indo, paizinho, já ia lá para a casa da vovó. A mamãe não me esperou, mas eu já estava a caminho. Declarei abrindo a porta, evitando que ele tocasse no assunto de meu baixo astral naquele dia. Me conhecia mais do que eu mesmo ia, embora soubesse que não adiantaria tentar mudar o assunto. Fiz a tentativa. Fui eu que pedi para sua mãe ir na frente. Precisava conversar com você e como sei que ela vai ficar distraída conversando com a Dani, achei melhor aproveitar agora. Meu pai entrou no quarto, sentando-se ao meu lado na cama. Sou uma pessoa consciente da minha situação mental, sei que às vezes pareço um tanto alheio à realidade, e talvez até seja em alguns momentos, mas andei te observando no final de semana, sexta-feira e ontem para ser mais preciso, e não gostei nada do que vi. Sou uma pessoa quieta, mas observo, e percebi que você, ao contrário dos outros dias, não voltou elogiando o comportamento e a hospitalidade da família do seu paciente, ou dizendo que sentiria falta do Fernando, ou falando sobre o quanto você gosta dos empregados. Eu não disse porque vocês já devem estar cansados de ouvir isso e também não achei necessário. Menti. Anne, desde quando você mente para mim? Seu olhar penetrante era capaz de penetrar o fundo da minha alma, eu realmente não sabia mentir para ele. São dilemas, pai, dilemas emocionais de outras pessoas que estão me afetando diretamente. Porque algumas pessoas parecem ter nascido para sofrer. Não me refiro a mim, mas a outras pessoas. Inclusive, parei no meio da frase, por medo de provocar alguma crise nele com a conclusão. Inclusive você ia dizer isso, não ia? Inquiriu-me de forma incisiva e ao mesmo tempo carregada de complacência. Balancei a cabeça positivamente, enquanto as lágrimas vieram à tona. Eu não sei o que se passa na família do seu paciente, mas posso falar por mim e espero que você tire alguma lição disso tudo. Abraçou-me de forma calorosa, acariciando meus cabelos. Infelizmente as doenças fazem parte da natureza do ser humano. Eu nasci doente, mas vejo a mão dele em cada detalhe da minha vida. A esquizofrenia me trouxe e ainda me traz muito sofrimento, muita dor. Estar alheio à minha própria realidade por vezes é algo sufocante e parece que eu não vou aguentar. Já cogitei o suicídio várias vezes, Anne, não vou mentir para você porque sempre quis que fossemos sinceros um com o outro. Tive uma conversa séria com Deus, e sei diferenciar a voz dele dos delírios que eu tenho com a minha mãe ou até mesmo com o meu pai. E sabe o que ele me disse quando o questionei? Eu era, sou e sempre serei o seu porto seguro. Ele demonstra o quanto o seu poder é aperfeiçoado nas minhas fraquezas a cada dia, minha filha, em cada crise, em cada delírio, em cada pensamento de morte. O que eu quero que você entenda é que por mais triste que seja a situação, a mão dele sempre vai estar na situação para nos confortar, porque eu não acredito que a vida do seu paciente seja apenas sofrimento e dor. Naquela hora, comecei a enxergar as coisas por outro ângulo. Apesar dos pesares, meu pai tinha a presença de Deus e a nossa presença como família, coisas que muitos esquizofrênicos não têm por estigmas e preconceitos.
Quanto a Fernando, por mais que estivesse sofrendo muito nas atuais circunstâncias, ele tinha um pai como Jonas, filhos como Rafael e Alessandra, uma mulher que o amava como Sandra, amigos como todos aqueles empregados, e ele tinha a mim. Eu sabia exatamente do que meu pai falava, pois a dor do abuso costumava voltar por vezes, e eu dependia da presença de Deus para conseguir voltar à minha vida normal diariamente. Deus era meu porto seguro, e certamente também o de Fernando mesmo que ele não o visse. O Senhor é o melhor pai do mundo. Abri um sorriso para ele que retribuiu. Agora é melhor nós irmos, daqui a pouco o maluco do Anderson vai vir atrás de nós gritando igual um louco e me perguntando o porquê da demora e o que eu estou fazendo fofocando com você. Gargalhei alto, retocando a maquiagem e seguindo com ele para a casa da minha avó. Cumprimentei a todos, e após parabenizar Daniele pelo aniversário voltei toda a minha atenção a Felipe. Eis aí o melhor funcionário que eu já tive. Você sabia que desde que você saiu da loja eu não encontrei mais ninguém que fizesse as coisas tão bem feitas quanto você? Meu pai era extremamente focado e concentrado quando precisava fazer algo, não suportava ser distraído por alguém e então acabava se dedicando muito ao trabalho. O celular ficava desligado durante o expediente, diferente do que fazia com funcionários desprovidos do transtorno mental. O Anderson evitava conversar a respeito de outros assuntos durante algum processo que exigia um pouco mais da atenção do meu pai, a exemplo do corte. Depois do que houve comigo, minha mãe largou o emprego de babá e decidiu dedicar-se inteiramente a mim, e quando o período turbulento passou, Dona Paloma decidiu abrir sua própria loja, pedindo ajuda ao ex-namorado na questão financeira. A experiência do meu pai em contabilidade era inquestionável, e para o desespero dos patrões ele aceitou prontamente, pois assim ficaria mais perto tanto de minha mãe quanto de mim. Esses dias um cérebro de besouro não prestou atenção no projeto que eu entreguei e fez o guarda-roupa 2 vezes mais largo do que a cliente queria. Ela não pagou e eu tô com o móvel até hoje lá em casa. Tentou conversar com ela pelo menos? É a Lilian, aquela cliente que você falou que era meio exigente. Ela até perguntou se tinha sido você quem tinha feito aquilo. Quando eu falei para ela que você estava há 5 anos trabalhando em outro lugar, ela me disse que era uma perca irreparável e que só aceitaria outro guarda-roupa se você fizesse. Foi a vez de Daniele se pronunciar, com um olhar suplicante. Vocês querem que eu faça o guarda-roupa? Apesar de gostar muito da loja, meu pai não podia negar o amor que sentia pelos patrões e pela própria empresa. Se você fizer isso por nós, te juro que vou te fazer um churrasco, repleto de comida. Eu te dou o que você quiser, em troca desse guarda-roupa, porque não podemos perder essa cliente. O churrasco não é necessário, eu vou fazer o guarda-roupa com vocês. Em uma semana termino e no final de semana você entrega. Fiquei indignada com as palavras de meu pai. Ele quer o churrasco sim, vocês vão fazer sim, não sou obrigada a ficar sem comida só porque o senhor não acha necessário. Gracejei, enquanto meu celular tocou. Alô, oi tia. Minhas palavras colocaram meu pai em alerta, enquanto minha avó se preparou para acalmá-lo. O que aconteceu, Anne? A possibilidade de perder o pai atingiu o coração de meu progenitor, enquanto aguardei as palavras de minha tia. Filha, ele voltou a interagir com a gente. Meu paizinho quebrou 23 anos de silêncio. Meus olhos se encheram de lágrimas, quase não dava para compreender as palavras de minha tia devido ao embargo na voz. Pelo amor de Deus, Anne, dá para falar logo o que aconteceu? Meu pai se aproximou de mim, tentando tomar o celular de minhas mãos. Obviamente, o Carlos deixou bem claro que seu avô agora vai precisar ficar sob total vigilância. Além disso, a interação não é total, pois ele ainda não responde muito bem aos estímulos e está entre a realidade e o que ele acredita. Mas falou comigo, falou com o Eliezer e com o Carlos. Seu avô ainda sofre de esquizofrenia grave, mas pelo menos não existe mais tanto embotamento emocional. Bem, também pode ser algo transitório, mas eu quero crer que meu pai voltou para nós. Lágrimas de alegria molharam meu rosto. Foi quando a lembrança de Fernando surgiu novamente dentro de mim, me fazendo constatar que em breve teria a mesma sensação ao seu lado. Uma indagação surgiu em minha mente. Como ele deveria estar, no apartamento alugado pelos filhos em São Paulo? A alegria pairou sobre toda a minha família assim que dei a notícia. A família de minha tia estava a caminho da casa de minha avó, haviam sido convidados para o aniversário. Enquanto cada um se entretinha em uma atividade diferente, tentando fazer com que o tempo não passasse tão devagar devido à ansiedade, resolvi olhar o grupo que Sandra havia criado no WhatsApp para sabermos como estava Fernando. Passando aqui rapidinho para avisar a vocês que o procedimento será realizado amanhã por volta das 6h30. Ele está bem, ficou um pouco agitado por causa da viagem, o avião incomodou bastante, mas agora está desfrutando a companhia do Miguel e do Rafa. Sandra iniciou o áudio.
E a gente tá aqui à base da besteira. Ontem à noite fizemos uma noite do brigadeiro e foi ótima. Juliana alfinetou no final do áudio, enquanto todos responderam com emojis. O carro de minha tia foi estacionado em frente à casa. Minha avó foi até o portão para receber a mulher de maquiagem borrada, o adolescente alegre, o psiquiatra de sorriso largo nos lábios e o amigo que até então ainda se mostrava um pouco perdido. Sendo colocado pelo genro em uma das cadeiras, meu avô buscava inteirar-se da própria realidade. O olhar de meu avô sobre o filho que se aproximava de forma receosa, a passos lentos era carregado de um amor inexplicável. O menino de 17 anos, assustado pela gravidez repentina da namorada, a aparição dos primeiros delírios e a partida da progenitora foi substituído por um homem de 40 anos, que precisou aprender a lidar com seus próprios fantasmas internos. Apenas pelo olhar de meu avô, foi possível constatar que havia percebido a mudança no filho. Pai e filho iniciaram uma comunicação intensa através do olhar, apenas segurando as mãos um do outro. Uma palavra poderia quebrar o clima entre ambos, aquela era sua maneira de se comunicar e nós entendíamos isso perfeitamente. Era possível ver que ambos gostariam de interagir diretamente um com o outro, mas o que dizer? Pai, o senhor lembra dessa mocinha linda aqui? Minha tia, que naquele momento havia desistido de manter a maquiagem no rosto, aproximou-se juntamente comigo. Meu avô olhou-me por alguns instantes, o reencontro entre neta e avô comoveu o coração de meu pai que apenas observava tudo com os olhos brilhando. Anne? Hesitou antes de responder, não estava 100% certo. Isso pai, é a Anne. Ela é a cópia viva da avó. Gostaria muito de poder dizer que meu avô estava errado, mas já tinha visto fotos de Dona Lourdes e eu era idêntica a ela. A Anne parece com o Germano pai, é idêntica a ele, a semelhança com a mamãe é só um detalhe e eu não quero que isso lhe perturbe. Minha tia ordenou de forma incisiva. Meu avô tinha a primogênita como mãe, obedecia a mesma de forma automática como se fosse programado para isso. Não conseguiria ficar sem trabalhar durante o tempo em que Fernando estivesse em São Paulo, por isso, na segunda-feira retomei minhas atividades na ala psiquiátrica. Depois de 3 meses afastada do hospital cuidando apenas de meu paciente particular, inteirei-me dos últimos acontecimentos. William e Monique realmente processaram o hospital, conseguindo uma indenização de R$ 20 mil e a prisão de Angélica. Por consequência disso, a vida libertina do diretor foi exposta, chegando aos ouvidos de sua esposa. O sogro de Roberto, dono do hospital, fez questão de demitir o genro, sob a alegação da cumplicidade direta com Angélica. Divorciado e com a carreira destruída, Roberto mudou-se para a Bolívia e montou um hospital clandestino. Fiz uma rápida oração interna antes de começar a mexer na pilha de prontuários médicos que se aglomerava em meu computador. Minhas orações estavam diretamente concentradas em Fernando, que àquela altura já deveria ter saído do procedimento. O relógio marcava 8h30 e era só uma questão de tempo até meu paciente despertar e sabermos finalmente se o investimento deu certo. Fernando. Retirado com força de um labirinto em que nem eu mesmo sabia me encontrar, as duras lembranças de um passado sombrio voltavam à minha mente. A sensação de inutilidade que apenas a depressão provoca de forma inexplicável, a culpa por todo o mal que caiu sobre minha família, bem como a sensação de podridão em meu próprio corpo voltaram a tomar conta de mim. Analisava cautelosamente todos aqueles rostos conhecidos repletos de esperança morrendo de medo das minhas próprias atitudes. E aí, mãe, deu certo? Miguel quebrou o silêncio. A sensação de me sentir preso em mim mesmo enquanto descobria a existência de mais um filho era perturbadora. Eu simplesmente queria falar, perguntar como as coisas aconteceram e ao mesmo tempo não estar ali, não descobrir nada disso, não existir mais. A depressão te afunda em uma areia movediça, em um conflito interno tão forte que te deixa sufocado. Você sabe que tem que lutar, e ao mesmo tempo sabe que tem que desaparecer para a vida dos outros se tornar melhor e para a dor diminuir. Você sabe que existem pessoas que te amam, mas também sabe que não é nada além de uma fonte de preocupação e trabalho excessivo para essas mesmas pessoas. Eu não sei, Miguelito, não é muito comum eles voltarem totalmente na primeira sessão, mas vamos ver. Nando, você me ouve? Sandra indagou com a voz embargada. Sim, resumi a resposta, tudo era novo e sufocante demais para eu responder com riqueza de detalhes. Os olhos de Juliana encheram-se de lágrimas. Rafael aproximou-se segurando em uma de minhas mãos enquanto Miguel hesitava, ainda envergonhado. Você está sentindo alguma coisa? Sandra perguntou, ainda utilizando-se do tom de voz profissional. Dor de cabeça. Eu não sei se te contaram, Miguelzinho, mas você também é filho dele, pode se aproximar. Juliana quebrou a tensão do clima. A figura idêntica a mim apenas balançou a cabeça de forma positiva, esperando o momento ideal para se aproximar de mim.
Eu nem sei por onde começar, Rafael declarou com um sorriso no rosto. O ideal seria não começar com as perguntas hoje, ele não está nada bem. Eu sei que você tem muitas dúvidas sobre como ele ficou assim e eu também tenho, mas agora não é o momento para perguntas, Rafael, e sim para dar amor a ele, pois vai precisar mais do que nunca. Sandra se colocou à frente mais uma vez. Miguel apenas manteve os olhos fixos em mim, analisando o território. O celular de Rafael tocou e o mesmo se retirou na companhia de Juliana. Sandra foi solicitada pelo médico que me atendeu e também saiu do quarto. Você não vai dizer nada? Quebrei o silêncio que se instalou entre mim e Miguel. Meu filho apenas abriu um sorriso. O melhor apoio que eu posso dar para o senhor agora é o silêncio. Palavras não se fazem necessárias e eu também não quero bancar o filho ansioso e curioso por respostas que não cabem a mim saber até que o senhor decida me contar. Desabei por dentro, desejando voltar ao passado e não ter cometido os mesmos erros que cometi. Me desculpa, Miguel. O que o senhor fez de errado que eu não estou sabendo? Não criei você, isso não é suficiente? Teria me criado se soubesse da minha existência? A retórica ficou evidente, nós dois sabíamos a resposta. Então pronto, o assunto nem começou e já vai acabar porque o senhor não tem nenhum motivo para estar me pedindo desculpa. Rafael voltou ao quarto, ouvindo um áudio de Alessandra. Se você não me deixar falar com meu pai, vou contar para todo mundo que você está apaixonado pela Anne. Miguel começou a rir copiosamente, enquanto Rafael não sabia para onde olhar. Anne era a última memória que tinha de mim mesmo antes do que aconteceu, e nos últimos dias guardava meus maiores segredos, conhecia as origens da lama que me envolvia. O Rafael vai casar e vai ter 5 filhinhos com a Anne, nananana. Olha aí, pai, alguém vai passar de enfermeira para nora, viu? Rafael lançou um olhar reprovador ao irmão. Gosto dela mesmo, e daí? É proibido? Rafael indagou. De qualquer jeito ela já deixou de ser apenas uma enfermeira há muito tempo e é muito bom que você esteja apaixonado por ela porque assim não vai ter desculpas para se afastar de nós quando o seu pai melhorar. Juliana declarou animada. Me desculpa, Alessandra, mas seu pai ainda não está em condições de falar com você. O médico recomendou descanso e até nós vamos sair do quarto para deixar ele dormir por causa da dor de cabeça depois do procedimento. De qualquer forma, vale ressaltar a todos do grupo, especialmente de você, Anne, que a vigilância com ele vai precisar ser redobrada daqui por diante. Antes ele estava incapacitado e agora já consegue agir de forma racional, e a psicose ainda existe junto com a depressão, então os cuidados vão aumentar bem como a paciência de vocês também vai ter que ser aumentada. Dias difíceis estão por vir até que ele consiga se recuperar. Depois eu prometo a você, meu amor, que assim que seu pai acordar e estiver um pouco menos dopado pela anestesia, eu ligo para você falar com ele, mas por enquanto respire, fique calma e vá para a aula mais tarde, não pare a sua vida porque eu vou ligar para você só depois da escola. Sandra enviou o áudio, falando com Alessandra como se fosse sua própria mãe. Sandra estava coberta de razão, a estrada ainda era longa e eu tinha dúvidas se conseguiria chegar até o final dela vivo. Será que eu aguentaria?